Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula prática de hoje, nós iremos ver a demonstração prática da determinação do fator reumatoide pelo método de aglutinação em látex. Já adianto que existem diferentes metodologias, né, para a detecção do fator reumatoide, e uma delas é utilizando o método de aglutinação em látex, que é o método que eu apresentarei hoje para vocês. Vamos lá, então? Uma breve contextualização sobre a importância clínica do fator reumatoide. O fator reumatoide, pessoal, ele é um teste de diagnóstico laboratorial que vai auxiliar no diagnóstico da artrite reumatoide, né, que é uma doença reumática. O diagnóstico da artrite reumatoide, como nós já vimos nas aulas teóricas, ele se baseia em critérios clínicos, então vai ter todos aqueles critérios clínicos que nós já conversamos, aliado aos critérios laboratoriais, né? Dentre os exames que podem ser utilizados para o diagnóstico da artrite reumatoide, podem ser solicitados a proteína C reativa, que também é um teste inespecífico, né? Por ser uma proteína de fase aguda, né? Mas em conjunto, né, com outros testes de diagnóstico, pode contribuir para fechar o diagnóstico da artrite reumatoide. Pode ser feito também para o diagnóstico da artrite reumatoide a pesquisa do anti-CCP, tá? Que é um anticorpo também produzido pelos indivíduos com artrite reumatoide, né? Um autoanticorpo produzido pelos pacientes com artrite reumatoide. Nós falamos também bastante sobre ele na aula teórica. E, por fim, aqui, né, para fechar o diagnóstico da artrite reumatoide juntamente com os critérios laboratoriais, pode ser utilizada a pesquisa do fator reumatoide, né, onde a presença desse fator reumatoide, junto com os achados clínicos, né, vão contribuir ali para que o médico chegue ao diagnóstico da artrite reumatoide. É importante destacar, pessoal, que alguns pacientes, uma pequena porcentagem dos pacientes com artrite reumatoide podem, mesmo tendo artrite reumatoide, apresentar negatividade para a pesquisa do fator reumatoide, tá? Além disso, o fator reumatoide pode também apresentar-se positivo em pacientes com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, ok? Mas, basicamente, ele vai ser importantíssimo para o diagnóstico da artrite reumatoide. A pesquisa do fator reumatoide pode ser feita por diferentes metodologias, né? Podem ser utilizados metodologias que utilizam automação e pode ser feita também por uma técnica manual, que seria a técnica de aglutinação em látex, tá? Que é essa técnica que eu vou demonstrar para vocês hoje aqui nessa aula prática. Qual que é o princípio dessa técnica de aglutinação em látex? A técnica de aglutinação em látex, então, ela parte do princípio da utilização, né, de partículas de látex que são adsorvidas ou com um antígeno ou com um anticorpo, né? Então, aqui adsorvida ao látex podem ser colocados diversos antígenos e diversos anticorpos diferentes. Aqui no caso dos kits de aglutinação em látex para a pesquisa do fator reumatoide, as partículas de látex vêm revestidas com o antígeno para o fator reumatoide, que no caso é um anticorpo IgG humano. Quem é o fator reumatoide, pessoal? Só relembrando, o fator reumatoide, ele é um anticorpo da classe IgM produzido contra anticorpo humano da classe IgG. Por isso que na partícula de látex a gente vai ter os anticorpos IgG humanos aderidos à partícula de látex. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se nós adicionarmos a amostra misturarmos a amostra do paciente com o reagente látex dos kits, né, que contém essas partículas de látex absorvidas com o anticorpo IgG humano, o que vai acontecer?
iremos observar a formação do complexo antígeno-anticorpo, né? O anticorpo IgM vai se ligar ao seu antígeno, né? No caso, o fator reumatoide vai se ligar ao seu antígeno. E iremos ver a aglutinação do látex, né? Poderemos ver essa formação antígeno-anticorpo por meio da aglutinação das partículas de látex, tá? As partículas de látex que anteriormente estariam todas espaçadas, fazendo aquela característica leitosa ali do látex, uma característica leitosa bem fluida. E a partir do momento em que há a aglutinação, essas partículas de látex se condensam, se unem, né, por essa formação dessa rede antígeno-anticorpo. E aí fica, o látex passa a ter um aspecto ali de leite talhado, tá? Então, só frisando, quem é que está sendo pesquisado nessa técnica? O fator reumatoide. Quem é o fator reumatoide? Um anticorpo da classe IgM contra IgG humana, certo? E aí, a IgG humana vai estar aderida às partículas de látex. E se na amostra do paciente existir o fator reumatoide, esse fator reumatoide, por ser um anticorpo, né, da classe IgM, vai se ligar ao seu antígeno aqui, que é o IgG humana aderido na partícula de látex. Para realizar a pesquisa do fator reumatoide pela técnica de aglutinação em látex, então, nós precisamos de um kit que forneça o reagente látex, né? O reagente látex vai ser as partículas de látex absorvidas com o IgG humano. Vamos precisar de um soro controle positivo e um soro controle negativo para validar o nosso teste, tá? Então, você pode comprar o kit que já vem com o reagente látex, soro controle positivo e o soro controle negativo, tá? E é possível comprar também separadamente somente o reagente látex ou somente os controles. A reação é feita em plaquinhas, assim como essa aqui do lado, tá? Essas plaquinhas contêm pocinhos pretos, né, para facilitar a visualização da aglutinação, já que o látex é branco, né? E aí, quando a reação for positiva, a gente vai observar essa aglutinação aqui, que a gente pode ver no pocinho 1, né? Controle positivo sempre fica bem aglutinado, bem bonito assim. E às vezes a gente pode observar uma aglutinação mais discreta, tá? Que na imagem talvez não dê para ver muito bem. Mas dá para ver que está diferente do negativo, né? E o controle negativo sempre vai manter aquela característica leitosa do látex, sem nenhum tipo de aglutinação. O kit que foi utilizado aqui na aula, né? Ele é o imunolátex, né? Na verdade, a gente tinha o reagente látex, né? E os controles positivos e negativos à parte. Esse teste do imunolátex, né? Do fator reumatoide por aglutinação em látex, ele pode ser feito pelo método qualitativo, né? Onde a gente vai ter o resultado como reagente ou não reagente. Nesse caso, não requer diluição da amostra, mas a desvantagem desse teste qualitativo, por a gente não fazer a diluição da amostra, é a grande possibilidade de ocorrência do fenômeno de prozona. No teste quantitativo ou semi-quantitativo, o resultado é expresso em títulos, né? Ou pode ser quantificado. Nesse teste, a gente vai fazer diluição seriada da amostra, que pode ser feita em tubo ou direto na placa. Na sequência, eu vou mostrar a diluição em tubos, tá? E o diluente pode vir no kit ou pode ser indicado pelo kit. No caso desse kit aqui, desse teste, nós iremos utilizar como diluente a salina 0,9%. E a vantagem, né, além da gente conseguir expressar ali um resultado quantificado, é a menor ocorrência do fenômeno de prozona em virtude da diluição da amostra. O procedimento técnico, então, do fator reumatoide. No teste qualitativo, basta pipetar 25 microlitros do soro do paciente em uma área do cartão teste, então em um pocinho. Na sequência, colocar uma gota, colocar 25 microlitros do reagente látex, misturar com o auxílio de uma pazinha, né, descartável, e sob movimentos de rotação ali suaves,
movimentar essa plaquinha durante 2 minutos e aí observar se houve aglutinação ou não dessa amostra. Também é importante ter outros 2 pocinhos, né? Onde deve-se colocar o controle positivo e o controle negativo e na sequência adicionar o reagente látex, né? Tanto ao controle positivo quanto ao controle negativo, para poder validar o teste, né? O resultado vai ser positivo, então, quando a gente conseguir observar a aglutinação, né? E significa que aquela amostra tinha uma concentração igual ou superior a 8 microlitros ou 8 unidades internacionais por ml. E aí a gente, no teste qualitativo, né, você pode reportar o resultado como reagente ou concentração igual ou superior a 8 unidades internacionais por ml. E no resultado negativo, você pode colocar não reagente ou reportar como concentração inferior a 8 unidades internacionais por ml. Por que esse 8 unidades internacionais por ml? Esse é o limite de detecção do kit. Então, ele começa a detectar concentrações iguais ou superiores a 8 unidades internacionais por ml. No teste semi-quantitativo, né, ou quantitativo, a gente faz a diluição do soro, né? Então, dilui-se o soro do paciente em solução salina 0,9%, né? Pode-se partir de uma diluição 1:2 e fazendo as demais diluições na razão 2, né? Então, tendo diluições 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e mais outras diluições, né? Até que seja necessário, até encontrar, né, o maior título positivo. E aí o procedimento é o mesmo, né? Então você pipeta 25 microlitros de cada diluição na área do cartão teste, se você fizer essa diluição separada em tubos, por exemplo. Na sequência, você homogeneiza a suspensão do látex e adiciona as plaquinhas, né, aos pocinhos 25 microlitros do reagente látex, conforme eu vou demonstrar na sequência, tá? Todo esse procedimento eu vou demonstrar para vocês na sequência. Também é importante adicionar os controles positivos e negativos, né, na plaquinha para validar o teste, né? Ou fazer, se mesmo que você não consiga, às vezes, fazer na mesma plaquinha ali, você pode colocar numa segunda plaquinha o controle positivo e negativo, utilizando o mesmo reagente látex, para poder validar a técnica. Vamos lá então, pessoal, vamos para a prática? Vou fazer, pessoal, a diluição seriada da amostra do paciente para o teste quantitativo do fator reumatoide. Então, nós iremos começar fazendo uma diluição seriada a partir da diluição 1:2, depois 1:4 e 1:8. Então, vou começar colocando 50 microlitros de salina em cada tubo. Ponho bem no fundo. Tá? Depois, eu vou pegar a amostra do paciente. Para não contaminar minha ponteira, minha micropipeta, eu tombo o tubo e entro só com a ponteira. Pego 50 microlitros, ponho lá no fundinho, homogenizo 5 vezes. Pro tubo 2, passo 50 microlitros do tubo 1 para o tubo 2, homogenizo umas 5 vezes, pego 50 e passo para o tubo 3. E aí está pronta a nossa diluição seriada da amostra, né? Tendo partido de uma diluição 1:2, depois 1:4 e depois 1:8. E aí as amostras já estão prontas para serem aplicadas na plaquinha para fazer o teste do fator reumatoide semi-quantitativo.
Os controles positivos e negativos eu vou fazer a mesma diluição 1:2, tá? Feita no tubo 1. Então, colocando 50 microlitros de salina e 50 microlitros do controle positivo e 50 microlitros do controle negativo, tá? Porque esse kit que nós estamos utilizando, ele trouxe apenas o látex para nós, tá? E aí, os controles são à parte, né? E então vão precisar ser diluídos, tá bom? Vou agora então adicionar as amostras na placa, tá? Então elas já foram previamente diluídas. E agora eu vou adicionar 25 microlitros de cada amostra na plaquinha, tá? Então, nos pocinhos de 1 a 3, eu vou adicionar as diluições da amostra. Homogenizo delicadamente umas 5 vezes. Opa. 1:4, um pocinho, 2. Um para 8 no pocinho, número 3. Pocinho 4, vou pôr o controle positivo. E no pocinho 6, controle negativo. Sequência, vou pipetar o látex, tá? Então, é aqui no látex que contém o antígeno, tá? Então, com cuidado, ponho ao lado para não contaminar o meu reagente, tá? Se perceber que toquei na amostra, troco de ponteira antes de retornar. Não se esqueçam de homogeneizar bem o látex antes de colocar no pocinho. Feito isso, pego a espátula. Para eu utilizar a mesma espátula na amostra do paciente, eu começo da menor diluição, né, de onde está mais diluído, para onde está mais concentrado. Então, vou começar aqui do 3, pro 2, pro 1. Positivo com uma outra espátula e o negativo. Na sequência é só fazer movimentos circulares leves durante cerca de 2 minutos. Após, pessoal, os 2 minutos, o que a gente pode perceber? Controle positivo mostrou-se positivo, percebem a aglutinação. Controle negativo. Negativo, a gente não vê a aglutinação, a gente não vê essa formação da areinha. Diluição 1 do paciente, que era a diluição 1:4, positivo, né? Reagente, ó, estão vendo? Na diluição 1:2, né? Que é a primeira, foi reagente. Na segunda diluição, que é a diluição 1:4, continuou reagente. E na terceira diluição, que foi a diluição 1:8, negativo. Estão vendo? Ausência de aglutinação. Então, o próprio kit já nos dá uma fórmula para o cálculo, né? Ele nos diz que a concentração do fator reumatoide em unidades internacionais por ml é igual a 8,
onde 8 é a sensibilidade do kit, né? Vezes D, onde D representa a maior diluição onde houve aglutinação. Então, tomando como exemplo aqui a amostra feita na prática de hoje, nós observamos que ela foi positiva, né? Houve aglutinação na diluição 1:2 e na diluição 1:4. E na próxima diluição, 1:8, a amostra já se mostrou não reagente, né? Não houve aglutinação. Controle positivo estava positivo, negativo estava negativo, validando o nosso teste. Sendo assim, se a nossa a nossa maior diluição, onde houve aglutinação, foi o 1:4, portanto, o título da nossa amostra é 4. Sendo assim, multiplica-se 8 vezes 4. Então, o resultado da determinação do fator reumatoide dessa amostra é 32 unidades internacionais por ml. Para finalizar, basta apenas apresentar o resultado, né? Então, o resultado do paciente, 32 unidades internacionais por ml, valor de referência inferior a 8 unidades internacionais por ml. Material utilizado foi o soro e o método utilizado foi a aglutinação em látex. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês, um abraço e até a nossa próxima aula.